Bom dia, Silene. Olá, bom dia. Lulu. Deixa eu chegar mais próximo para ver quem tá aqui. Oi, Lulu. Oi, Eduardo. Bom dia. Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Bem-vindos a mais um dia. Bem-vindos a este domingo. Olá, Eduardo. Vamos meditar, vamos estudar um pouquinho, ler um pouco sobre meditação. Primeiro domingo de maio. Amanhã, segunda, a gente vai mudar a prática da noite. Vai de 18h30 para as 18h. A gente vai subir esse horário lá pelo YouTube. Então a gente vai ficar um pouco mais cedo na prática da noite. As outras práticas continuam no mesmo horário. Lembrando que pela manhã aqui no Instagram e à noite a gente vai pro YouTube. Oi, Clécia. Oi, Lene. Oi, Dea. Então vamos lá, vamos iniciar nossa prática de hoje. Os outros vão chegando. Quem for chegando depois. Então a gente vai entoar o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. É o mantra que está tocando nessa canção que a gente está ouvindo agora. Então o Loka Samasta Sukhino Bhavantu é pela essa aspiração, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres. Então quando você entoar esse mantra, traz essa energia. Pense em todos os seres, todo o coletivo, toda a integração planetária. Se inclui nesses todos os seres. Você também é um ser que tem que estar feliz, realizado, livre. E que essa felicidade, essa liberdade nos permita maior integração, maior relação entre nós, sempre lembrando que nós somos parte do todo. Apesar dessa aparência individual, nós somos um ser coletivo, um único ser. Então, quando a gente pensar na nossa felicidade, a gente transfere essa felicidade para os outros, como se fosse algo que fosse dependente, codependente. A minha felicidade depende da sua, a sua felicidade depende da minha. E é nesse sentido que a gente vai entoar esse mantra agora. Então, faça no ritmo que você desejar. Você pode falar, você pode só mentalizar. Fica à vontade, vai mentalizando, deixa livre todos os seres que vier à sua cabeça, parentes, amigos, os profissionais da saúde, as pessoas que estão nos trabalhos essenciais. Sukhino Bhavantu. Loka Samasta 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 Sukhino Bhavantu. Todos os seres sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes.
felizes, sejam felizes, sejam felizes, livres. Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Samasta Sukhino Bhavantu. Samasta Sukhino Bhavantu. Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes, todos os reinos sejam felizes, todos os seres sejam felizes, sejam felizes. Sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, livres. Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino
os seres sejam livres e felizes. Mentalize agora aqueles mais necessitados, aquelas pessoas que estão precisando de energia para seguir lutando, para seguir em suas vidas, aqueles que estão em sofrimento profundo. Se libertem, saiam desse sofrimento, recebam a ilusão do sofrimento. E aí, voltamos. Como é que estamos? Vamos iniciar nossa leitura. Então, o mantra ele tem essa possibilidade, né? Uma possibilidade também de meditarmos. E quando a gente está entoando o mantra, a gente acaba concentrando a nossa energia, a nossa atenção nessas palavras que são o que proferimos. Então, é uma forma também de conexão com a mente, conexão com esse espírito. Então o mantra ele tem esse poder, né? Você pode estar usando os mantras como uma forma de meditação. Então vamos iniciar nossa leitura. A gente parou na página 42 do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. O nome do capítulo o capítulo é o 6, Não Causar o Mal. Então, eu acredito que a gente parou aqui. Senão eu dou uma leitura, reviso o que a gente leu ontem. É doloroso e leva um certo tempo admitir que causamos mal aos outros. Esse é um caminho que decorre de nosso compromisso com a suavidade e a honestidade, de nosso compromisso com permanecer despertos e conscientes. A atenção plena nos mostra nosso desejo e agressividade, nosso ciúme e ignorância. Não reagimos a esses estados. Apenas observamos. Sem atenção plena, não poderíamos reconhecê-los. Então, a atenção plena é esse desenvolvimento, esse estado presente, esse momento que a gente conecta com o que somos, conecta com a natureza dos nossos pensamentos. Quando a gente está aqui na meditação, a gente está nutrindo, a gente está alimentando essa consciência plena, essa atenção plena. O próximo passo consiste em conter-se, a gente falou isso ontem, né? A atenção plena é a base, conter-se é o caminho. Contenção é uma dessas palavras rígidas que são repressivas. Pessoas enérgicas, provocantes e interessantes certamente não se contêm. Às vezes, talvez, mas não como um estilo de vida. Nesse contexto, entretanto, o método para tornar-se uma pessoa dármica consiste principalmente em conter-se, que significa não nos agarrarmos a qualquer distração, ao mais leve sinal de tédio. É a prática de não preencher imediatamente o espaço apenas porque surgiu uma lacuna. Certa vez aprendi uma interessante prática de meditação que combinava atenção plena e contenção.
Quando nos sentíamos desconfortáveis, devíamos apenas observar nossos movimentos físicos. Comecei a perceber que, quando sentia desconforto, puxava a orelha, coçava a cabeça ou o nariz, mesmo sem estar sentindo coceira, ou endireitava a gola. Quando sentia que estava perdendo terreno, fazia pequenos movimentos, nervosos e inquietos. Nossa instrução dizia para não tentarmos mudar nada nem sermos críticos em relação ao que fazíamos, mas simplesmente observar. Perceber como tentamos evitar essa observação é uma forma de entrar em contato com a absoluta falta de apoio. Conter-se, não reagir por hábito ou impulso, relaciona-se com deixar de lado a disposição para a distração. Por meio da contenção, vemos que existe algo entre o surgimento do desejo compulsivo, da agressão, solidão ou do que quer que seja. E a atitude que tomamos em resposta, nesse ponto, existe em nós algo que não queremos experimentar e que de fato nunca experimentamos, pois reagimos rapidamente. Subjacente à nossa vida comum, às nossas conversas, movimentos e a todos os pensamentos que nos vêm à mente, existe uma absoluta falta de apoio. Ali está ela, borbulhando o tempo todo. Nós a sentimos sob a forma de inquietação e irritação. Nós a sentimos sob a forma de medo. Ela motiva em nós paixão, agressividade, ignorância, ciúme e orgulho, mas nunca vamos até sua essência. Conter-se é um método para chegar a conhecer a natureza dessa inquietação e medo. É um método para acomodar-se na falta de base. Se não há nunca uma pausa, jamais seremos capazes de relaxar. Estaremos sempre correndo pela vida. Estaremos sempre presos a que meu avô chamava de uma bela crise de nervos. Conter-se é uma maneira de fazer amizade consigo mesmo, no mais profundo nível possível. Podemos começar a nos relacionar com o que está abaixo das borbulhas, arrotos e gases. Tudo aquilo que aparece se manifesta sob a forma de comportamento controlador, rígido e manipulador, ou como quer que o chamemos. Subjacente a tudo isso, existe algo muito suave, muito tenro, que experimentamos sob a forma de medo ou inquietação. Era uma vez uma jovem guerreira. Seu mestre lhe disse que deveria combater o medo. Ela não queria fazê-lo, pois isso lhe parecia agressivo demais, assustador e hostil. O mestre, entretanto, insistiu e deu-lhe instruções para essa batalha. O dia da luta chegou. A aluna ficou de um lado e o medo do outro. Ela se sentia muito pequena e o medo parecia grande e furioso. Cada um deles possuía suas armas. A jovem guerreira tomou coragem, caminhou na direção do medo, fez 3 prostrações e perguntou: "Tenho sua permissão para lutar?" O medo respondeu: "Obrigado por mostrar tanto respeito, a ponto de me pedir permissão." A jovem guerreira disse: "Como posso derrotar você?" O medo então retrucou: "Minhas armas consistem em falar rápido e chegar bem perto do seu rosto. Com isso você fica completamente amedrontada e faz tudo o que eu mando. Se você não me obedecer, não tenho poder. Você pode me ouvir e sentir respeito. Posso até convencê-la, mas se não fizer o que eu mando, não tenho nenhum poder." Dessa forma, a jovem guerreira aprendeu a vencer o medo. Na verdade, é assim mesmo que funciona. É preciso haver um certo respeito pela crise de nervos, alguma compreensão pelo poder que nossas emoções têm de nos deixar frenéticos. Essa compreensão nos ajuda a descobrir como aumentamos nossa dor e confusão, como causamos mal a nós mesmos. Possuímos bondade, sabedoria e inteligência fundamentais. Por isso, podemos parar de causar mal a nós mesmos e aos outros. Com atenção plena, vemos aquilo que surge. Pela compreensão, deixamos de sustentar a reação em cadeia que faz com que os fatos passem de minúsculos a imensos. Permitimos que sejam minúsculos e permaneçam assim, não se expandindo até a Terceira Guerra Mundial, ou explodindo em violência na família. Tudo isso decorre de aprender a parar por um momento, de aprender a não repetir continuamente as mesmas atitudes impulsivas. Simplesmente parar em vez de preencher imediatamente o espaço. Representa uma experiência transformadora. Ao esperar, começamos a nos conectar com a inquietação básica, assim como com a amplidão fundamental. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, está falando justamente da questão do parar, da gente perceber os sentimentos como eles são, encará-los, repousar nessas sensações
que a meditação ela nos ajuda a ter essa conexão, a gente a criar esse espaço necessário para entrar em contato profundo com esses sentimentos quando eles surgem. Ela fala aqui que a gente vai deixar de sustentar a reação em cadeia quando a gente para diante desses sentimentos. E vai perceber como é que eles preenchem, como é que essa experiência acontece. Vamos conectar com a inquietação básica e com a amplidão fundamental. Essa amplidão fundamental que nós temos essa amplidão, essa possibilidade ampla de receber todas essas informações, todos esses sentimentos, todas as ações. Olha a nossa criatividade, o que permite a gente criar tantas possibilidades. Então, dentro dessa amplidão fundamental é que a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos. Como é que a gente reage? Como é que a gente não reage a determinada situação? Como resultado, paramos de causar o mal. Começamos a nos conhecer completamente e a nos respeitar. Não vamos nos assustar diante do que surge, do que entra em nossa casa, do que está sentado no sofá da sala. Já fomos inteiramente preparados pelo fato de chegarmos a nos conhecer. Inteiramente preparados por essa atenção plena, honesta e suave. O fruto desse processo será a satisfação de não causar o mal, que vem a ser o bem-estar fundamental de nosso corpo, fala e mente. O bem-estar do corpo pode ser comparado a uma montanha. Muita coisa acontece a uma montanha. O vento sopra, há granizo, chuva e neve. O sol fica muito quente, as nuvens passam e os animais, assim como as pessoas, urinam e defecam sobre ela. Algumas pessoas deixam ali seu lixo e outras vêm limpar. As coisas vêm e vão e ela simplesmente está ali. Quando nos percebemos completamente, surge uma tranquilidade corporal semelhante à da montanha. Lembra que no yoga a gente tem a postura da montanha, né? Que a gente aprende dentro da postura a relaxar, a sentir o nosso corpo como ele é. Ali estável, firme. Perceber todas as qualidades inerentes da postura, né? Ficar de pé, planta do pé firme no chão, coluna alinhada e você sente o seu corpo. Então ela fala aqui como a montanha, né, essa postura tem uma relação simbólica com a montanha real, né, feita de minérios, de solidez, né, que aquilo representa. A montanha naquele seu estado magnânimo, poderoso, estável, que independente do que passe a ocorrer ali ao redor da montanha, ela se mantém ali. Ela está ali, dentro de todos os contextos possíveis que ela passa, ela continua. Então é esse estado que a gente tem que perceber em nós mesmos. Como é que a gente percebe dentro de nós esse estado da montanha? Essa atitude plena diante das situações. Como é que a gente mantém a nossa estabilidade? Qual é essa estabilidade que nós possuímos? Em que momentos estamos estáveis diante das situações? Não precisamos mais ficar sobressaltados, coçar o nariz, puxar as orelhas, bater alguém, sair correndo da ala ou cair de tanto beber. Um ótimo relacionamento conosco mesmos resulta em aquietar-se, o que não quer dizer que vamos deixar de correr, pular e dançar. Quer dizer que não existe compulsão. Paramos de trabalhar demais, comer demais, fumar demais e seduzir demais. Em resumo, paramos de causar o mal. O bem-estar da fala assemelha-se a um alaúde sem cordas. Mesmo sem cordas, esse instrumento anuncia a si mesmo. Essa é uma imagem para a quietude de nossa fala. Não significa controle, rigidez ou um duro esforço, para não dizer a coisa errada. Significa que nossas palavras são diretas e disciplinadas. Não começamos a despejá-las apenas porque ninguém está falando, e isso nos deixa nervosos. Então, como é que a gente traz esse bem-estar da fala? A gente perceber em que momentos a nossa fala é necessária e em que momentos a nossa fala é desnecessária. Em que momentos a gente pode silenciar e simplesmente ouvir. E quando a gente está falando só de nervoso, porque a gente quer expressar, a gente quer trazer alguma informação, algo que vem na nossa mente, porque simplesmente a gente não quer lidar com a solidão, com o fato de a gente estar sozinho ou de ser um indivíduo único ou um indivíduo não sozinho, porque a gente não está sozinho, né? A gente participa de um contexto bem maior, se a gente pensar nisso, mas no sentido de que você fala para ter a atenção das outras pessoas.
Então, que tal experimentar não receber a atenção das pessoas? Qual é a sensação que isso te traz? E como lidar com essa situação? Então, são exercícios, né? Você começa a criar habilidade em relação à fala. Sua fala não fica automática, não é uma fala mais gratuita. Porque a fala gratuita, geralmente, ela vem carregada de impurezas, né? Então, às vezes vem preconceito, vem falar coisas negativas. Aí alguém chama a tua atenção em determinado ponto, aí tu, eu nem me dei conta, não, eu não quis falar isso. Eu não quis falar isso porque já realmente você não estava atento ao que você estava falando. Então, você simplesmente falou. Simplesmente foi despejando. E observar com detalhes. Por que eu quero criar essa sensação nas pessoas? As palavras, elas criam sensações, reações, né? A palavra é bem popular esse ditado, né? A palavra tem poder. Então, realmente ela tem. Você expressa algo, você materializa aquela sua emoção, aquela sensação. Você está criando ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas repercutem no ambiente. Chegam no outro indivíduo. Obviamente, você não tem poder em como será essa recepção dessa energia pelo outro indivíduo. O outro indivíduo pode interpretar da forma que ele quiser. Mas você tem um poder inicial em relação a essas palavras. De saber qual é a razão delas estarem sendo proferidas. Qual o motivo de você utilizar da palavra para comunicar algo para alguém. Então observa, faz esse exercício. Eu estou comunicando realmente o que eu quero comunicar? Tem a ver com minhas ideias? Tem a ver com o que eu desejo para o outro? Eu estou causando sofrimento com as minhas palavras? Por que eu estou causando sofrimento com as minhas palavras? E vai começando a entender esse jogo sutil, né? Aí ela fala aqui: não tagarelaremos com gralhas ou povo, já ouvimos de tudo. Já fomos insultados e enaltecidos. Sabemos o que é estar em uma situação em que todos estão zangados ou em que todos estão tranquilos. Estamos em casa no mundo porque nos sentimos em casa conosco mesmos. Não precisamos recorrer às palavras por nervosismo ou por nosso padrão habitual. Nossa fala é então domesticada e quando falamos conseguimos nos comunicar. Não desperdiçamos o dom da palavra expressando nossa neurose. Então, perceber quando é neurose também. Às vezes, lógico, é importante você diferenciar algumas necessidades. A gente às vezes tem necessidade de falar para estar processando alguma ideia, alguma informação, como quando você vai num analista, né, num psicólogo. Mas em outros momentos você está falando só pela atenção das pessoas que estão ao seu redor. Mas aí não é que você vai deixar simplesmente, agora eu não vou falar mais com ninguém, calma. Né? E tal, eu sou conhecido por ser a pessoa engraçada, eu falo várias coisas, não sei o que. Não é isso, é você perceber o que você está falando. Eu estou sendo engraçado como? Se eu sou engraçado ferindo alguém, eu não estou sendo engraçado. Eu estou sendo malvado. Então, percebe qual é a natureza das suas palavras, como é que elas agem no ambiente, como é que elas agem nas pessoas, como é que ela afeta as pessoas. É só uma adaptação. Sabe? Adapta esse texto, recebe esse texto. Eu vi recentemente uma entrevista de um artista que eu acompanho e eu percebi que ela tem essa artista ela tem uma desenvoltura excelente em vários contextos, mas nesse contexto específico tinha uma sensação de desconforto. As pessoas que estavam entrevistando ela não deixaram ela confortável pela palavra, pela posição de corpo, pelo olhar. Você percebia que quem estava entrevistando não estava confortável e dessa forma também não permitiu que a pessoa que estava sendo entrevistada ficasse confortável. E aí isso eu expando para outras situações da vida. Quantas vezes a gente não deixou o outro confortável? Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa postura. Como é que a gente se comporta diante de determinadas situações? Tem pessoas que a gente relaxa e deixa a pessoa à vontade. Outras pessoas a gente deixa a pessoa tensa. Por que a gente faz isso? Dá para controlar, dá para nem controlar, a palavra não é controle, perdão. Mas a palavra é entendimento. Dá para entender por que esses mecanismos funcionam, da onde que veio esses padrões.
Por que eu me comporto assim com alguém e como me comporto diferente com o outro? Aí você vai começar a entender quais esses jogos que a gente está imerso. Perceber essa sutileza. Para sair desses jogos, a gente tem que sair, se libertar. Igual o mantra que a gente fez hoje. Vamos ser livres e felizes. Para isso a gente precisa se libertar desses jogos. Os jogos que são anteriores a nós mesmos. Quando a gente nasceu, a gente às vezes já foi catapultado, jogado num jogo, e as pessoas que nos colocaram no jogo, se foram, a gente ainda está jogando. A gente mantém a estrutura do jogo funcionando. Porque a gente não sabe, a gente simplesmente vai parando. A gente não tem mais consciência do jogo que a gente está inserido. Deixa eu ver se eu não perdi aqui a página. Não, perdi não. Então vamos lá. Eu acho que eu perdi a página. Só um minuto, gente. Pronto. O bem-estar da mente assemelha-se a um lago das montanhas, imóvel em sua superfície. O bem-estar da mente assemelha-se a um lago nas montanhas, imóvel em sua superfície. Tudo pode ser visto quando não há ondulações no lago. Quando a água está turva, não podemos ver nada. O lago inalterável, tranquilo, é imagem para a nossa mente sem ansiedade. Tão plena de limitada amizade por todo o lixo acumulado no fundo, que não sentimos necessidade de agitar a água apenas para não ver o que está lá. Então ela fala dessa questão. Isso é muito comum na meditação, a gente fazer essa comparação de um lago. Quando você percebe as ondulações do lago, é como se fosse cada ondulação fosse os pensamentos. Então quando a mente está muito agitada, é como se fosse esse lago com mais ondulações, né? Joga uma pedra no lago, aí vai fazendo aquelas ondas. E quando a gente vê o lago estável, é como se é a nossa mente estável, equilibrada, sem tantas flutuações. Tem uma analogia bem bonita e também fácil de percebermos como é que a nossa mente ficaria num estado de meditação, por exemplo. Aí eu quero atingir um estado de meditação, vamos comparar com um lago. Você quer a sua mente com essa flutuação, cheio de ondas, ou quer a mente mais estável? A água está ali, estável. Não tá barrenta, porque com as ondulações, geralmente a água ela começa a subir, né? O lodo de baixo do lago e fica cobrindo, então a água vai estar limpa, né? A mente fica límpida, como se fosse essa água desse lago, estável, sem ondulações. Para não causar o mal, é preciso permanecer desperto. Isso implica, em parte, diminuir o ritmo o suficiente para perceber o que falamos e fazemos. Então, é preciso diminuir o ritmo. Porque quando a gente está num ritmo muito agitado, dá vida mesmo. Correndo, fazendo várias coisas, 1000 tarefas, todos os afazeres possíveis, além das questões que você tem que fazer, você ainda cria outras. Você não tem tempo para parar, então a gente precisa de tempo. A gente precisa desse esforço para fazer a meditação. A meditação ela exige esforço. Então você precisa conseguir um tempo como esse que vocês conseguiram agora. Uso esse tempo para meditar. Eu vou lá e medito todo dia, criando o hábito. Quanto mais presenciamos nossas reações emocionais em cadeia e compreendemos como funcionam, mais fácil acontece. Permanecer desperto, diminuir o ritmo e observar transforma-se em estilo de vida. Permanecer desperto é o que? Atento. Atento a tudo que você está fazendo. Principalmente a natureza da sua mente, dos seus pensamentos. Diminuir o ritmo. Não precisa correr tanto. É até o contentamento que a gente fala tanto ela está falando de conter-se, né, de você não reagir, não ser reativo, e também tem o contentamento, que é contentar-se com as coisas, contentar com o que você possui, sem estar sempre elaborando um estado buscando mais ambicioso, buscando mais e mais coisas, sem estar valorizando aquele estado presente, aquilo que você já possui.
Eu acho contentamento muito importante para você diminuir o ritmo. Você tem contentamento no que você possui, por exemplo, você tem as condições materiais para se manter praticando, né? Para fazer uma prática de yoga, para fazer uma prática de meditação, para se manter no caminho espiritual, porque a gente precisa de condições materiais para isso. Não dá, infelizmente, não dá para viver de luz. Então a gente tem que ter as condições materiais para conseguir estabilidade para praticar. Se eu tenho isso, observa, se eu tenho o suficiente para isso, observe e relaxa nesse lugar. Porque se você mantém a mente, não basta o que eu tenho que ter mais e mais e mais e mais e mais, isso não vai te dar a estrutura necessária para isso, não vai te dar tempo, não vai te possibilitar diminuir o ritmo. Você precisa de uma estrutura para que você consiga diminuir o ritmo. Então, sei lá, eu quero uma sala de meditação. Aí só vai começar a meditar quando tiver a sala de meditação. Aí para essa sala de meditação você tem que trabalhar mais, vai ter que criar várias situações para conseguir os meios materiais para realizar isso. Não porque minha sala de meditação tem que ter Y, Z, não. E aí cria toda uma fantasia para chegar naquele ponto. E o ponto estava simplesmente você sentar na sua sala e olhar para um ponto, sem precisar dos aparatos. O contentamento. Contentamento é importante para diminuir o ritmo. E diminuindo o ritmo a gente consegue ter esse tempo para observar a mente. Observar transformar-se em estilo de vida. A gente precisa transformar isso num estilo de vida. Como é que é estilo de vida? Exatamente o que a gente vê por aí. É viver aquilo. É estar conectado com aquela situação. Então a gente busca transformar aquilo em algo constante na nossa vida. Como algo que modela todas as nossas relações. A gente não passa a fazer só eventualmente. Eu medito uma vez por mês. Eu faço yoga. Quando tem o seminário de yoga, uma vez por ano. Você tem que buscar essa prática como um estilo de vida mesmo. Perceber que isso te faz bem e se aproximar ainda mais daquilo que te faz bem. Eu digo isso muito para os meus alunos, para as pessoas que estão mais próximas, que têm praticado comigo. Se você tem uma relação muito próxima, se isso te arrebata, se envolve mais. Ao ponto de você ser um professor. Então, se você está muito, muito apaixonado por essa filosofia de vida, vai, sabe? Entra, mergulha. Não tem medo. É como você olha para o mar e fica, no primeiro momento você fica com medo de botar o pé lá dentro. Mas quando você mergulha, uau, muda tudo. Então mergulha. Não tenha medo. Não pode só o pezinho, não. Bota o pezinho, molha o pezinho, os dedinhos, vai lá dentro, vai mais. Sabe? Você vai descobrir que esse oceano é enorme. Então mergulha, vai fundo. E traz isso como estilo de vida. É o estilo de vida do pescador. O pescador, para conseguir pescar, ele tem que ir todo dia. Então todo dia a gente tem que ir o agricultor. O agricultor conseguir colher, ele tem que ir todo dia lá plantar. Cuidar, cultivar aquela situação. Então, pensa nisso. O yoga é isso, a prática de meditação é isso, o caminho espiritual é esse. É um caminho que você vai modelar, é um estilo de vida. Então todos os dias você vai ter um tempo para lidar com essas situações, perceber essas situações. Mas esse tempo eu não estou dizendo passar horas. Lógico que você, para passar horas, você vai ter que modelar toda a sua vida para convergir nesse ponto. E é como eu falei, se você tem essa necessidade de mergulhar, mergulha. Então aí você vai dimensionar a sua vida para mergulhar. Eu dimensionei minha vida para mergulhar nesse lugar. Se você tem interesse de dimensionar a sua vida para mergulhar, vamos junto. A gente vai criando as situações para que a gente possa ter acesso mais profundo. Mas se eu não tenho tempo, se eu não posso ou não preciso de tanto, se eu ainda quero só ficar no raso ainda, só molhando meus pés, tá tudo bem, viu, gente? Não precisa virar um mergulhador profissional não, se você não quiser. Mas você pode reservar um espaço de tempo no seu dia. Pequeno, 15, 20, 30, uma hora.
Aí você vai modulando da forma como for necessário, como você puder nesse momento. Sei que cada um tem muitas atribuições, né? E dentro dessas atribuições a gente tem que ter um tempo para essa atribuição interior. Vamos lá, criar um estilo de vida. Na raiz de todo o mal que causamos, encontra-se a ignorância. Isto é o que começamos a desfazer por meio da meditação. A gente começa a desfazer a ignorância. Olha o que a ignorância tem nos levado, para onde tem nos levado. Desmatamento, desequilíbrio ecológico, esses vírus que estão acontecendo, essa pandemia, a forma como estamos lidando com essa pandemia, como a gente está lidando com o outro. Tudo fruto da ignorância. Tudo fruto da ignorância. A ignorância é um estado de você não perceber a realidade como ela é. Você não está atento a lidar com os detalhes, com as minúcias, sabe? Com o conhecimento que já existe. A ignorância, ela te afasta do conhecimento. Porque a ignorância era isso mesmo, é uma venda sobre os seus olhos. Para muitos essa venda é tão confortável que para tirar essa venda, ela não quer porque ela tem medo de se machucar com a luz. Porque a luz ela machuca no início, né? Quando você tá com os olhos fechados, numa sala escura, o professor liga a luz, abre o olho, aí pá! No primeiro momento você faz careta. Mas depois você enxerga tudo bem melhor, né? Você percebe tudo. Então é isso, né? A gente precisa abrir o olho, a gente precisa sair da ignorância, a meditação vai nos ajudar em relação a isso. Isso é o que começamos a desfazer por meio da meditação. Perceber que não temos atenção plena, que raramente nos contemos e que temos pouco bem-estar não significa confusão, mas no início da clareza. Então, perceber que a gente não tem atenção plena, perceber que raramente nos contemos, realmente raramente a gente se contém, né? E perceber que temos pouco bem-estar não significa confusão. Porque isso tudo ela vai falar, porque quando a gente medita, a gente começa a perceber as coisas claras, a natureza das coisas. E para muitos traz um desconforto extremo, ou traz um desconforto, vai trazer um desconforto. Já deixe logo claro, que vai, igual como você está aprendendo a fazer qualquer coisa, traz um desconforto inicial. Mas é importante esse desconforto para você começar a perceber a natureza da sua mente e ter mais clareza. À medida que a vida passa, nossa capacidade de sermos cegos, surdos e mudos já não funciona tão bem. Então a gente não sai por aí mais alienado. Igual a metáfora do macaquinho, né? A mãozinha na orelha, no olho e na boca. Então essas mãozinhas que a gente passou a vida construindo, a gente vai se perdendo com a meditação. É interessante observar que, em vez de nos tornarmos mais rígidos, esse processo nos liberta. E essa libertação surge naturalmente, quando estamos totalmente aqui, sem ansiedade, diante de nossas imperfeições. Então é importante esse perceber as nossas imperfeições. E quando a gente percebe essas imperfeições, a gente ganha a chance preciosa de nos liberarmos delas, de compreendê-las e de transcender essas imperfeições. Então a gente vai iniciar uma meditação agora, uma meditação silenciosa. A instrução é a mesma. Olha com um ponto fixo lá na frente, mantém os olhos abertos. A gente pode ficar sentado nessa postura do lótus, ou sentado sobre uma cadeira. Se preferir a cadeira, pés firmes no chão, repousa as mãos sobre os joelhos, coluna ereta e não encosta no encosto. Sei que está ali o encosto te chamando para tu encostar, mas não encosta. Tenta manter a coluna ereta sem o apoio lá atrás, que isso vai te trazer mais atenção, vai te ajudar nesse processo de meditação. Quem está sentado aqui, procura sentar sobre os iscos, e pode trazer uma almofada aqui atrás. A almofada vai servir para elevar o quadril. Aí você posiciona a almofada embaixo do glúteo e eleva o quadril, também mantendo a coluna ereta. Você pode também cruzar as pernas, como eu estou fazendo, na postura do lótus completo. E vamos iniciar nossa prática. Eu
Eu vou tocar um sino agora e o sino vai tocar ao final também da prática, tá certo? E aí no final a gente se despede.
Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão a todas, gratidão a todos. Um ótimo dia, um ótimo domingo. A gente se encontra às 9h30 com a nossa prática de yoga. E às 18h30 no YouTube com mais uma prática de yoga. Aguardo vocês na próxima atividade. E é isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade dentro dessa prática, se quiserem fazer algum comentário, dizer como foi, se tem sido difícil fazer a meditação, como é que está a prática de vocês, como é que vocês estão nesses últimos dias, né? Já que a gente já está passando por está iniciando mais um mês de quarentena, né? Iniciando não, né? Já está quase na metade do mês. Essa quarentena está mais extensa do que a gente imaginava. Então me falem como vocês estão se sentindo. Vocês estão bem? Gratidão, Lene, Edna, Sirlene, Vilmara. Bom dia a todos, bom dia a todas. Elane, ei Elane. Bom dia. Jaira. Francilda. Oi, Fran. Sabrina, amada. Valeu, gente. Olha, então até 9h30 com a nossa prática de yoga. Aguardo vocês 9h30, tá bom? Saudade, Fran. Elane, beijo, beijo da Henrique. Ei, Sabrina, Sabrinoca, bom dia.